Você já parou para pensar que uma única decisão pode mudar toda a sua vida? Que aquele passo que você ainda hesita em dar pode ser a diferença entre continuar na mesma rotina ou alcançar tudo o que você sempre sonhou? Hoje, eu quero levar você a uma jornada de reflexão, coragem e transformação. Vamos falar sobre como assumir o controle da sua vida, superar obstáculos e transformar sonhos em realidade, seguindo princípios que grandes vencedores já aplicaram para conquistar tudo o que desejavam. Antes de começarmos, se inscreva no canal para fazer parte desta comunidade de pessoas que buscam crescer todos os dias. Deixe o seu like se você acredita que é capaz de ir além e comente aqui embaixo qual decisão você está pronto para tomar hoje para mudar a sua vida. Prepare-se para sentir a inspiração, refletir sobre suas escolhas e descobrir que o poder de transformar sua realidade está dentro de você. Este vídeo pode ser o primeiro passo para a sua história de sucesso. Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem atrair sucesso, oportunidades e prosperidade, enquanto outras permanecem presas no mesmo lugar, vendo os dias passarem sem jamais avançar? A resposta não está na sorte, nem no talento, nem em quantos diplomas você possui. A resposta está na decisão, uma decisão firme, tomada com clareza e convicção. É a ponte invisível que conecta a vida que você tem à vida que você sempre sonhou. Quando você decide, todo o universo começa a se reorganizar para apoiar essa escolha. Cada pensamento, cada passo, cada momento se alinha à decisão que você tomou. Toda conquista começa com uma decisão inabalável. Imagine por um instante, e se hoje você decidisse ser o arquiteto da sua própria vida? Não apenas mais um dia se passando, mas o dia em que você pega as rédeas do seu destino. Você sente o frio na barriga, a incerteza, mas também a chama de uma coragem que há muito dormia dentro de você. Decidir não é apenas dizer sim ou não. Decidir é declarar para o mundo e para si mesmo que você não será mais refém das circunstâncias, que você é capaz de criar, transformar e prosperar. É um ato de fé, de coragem, de força interior. Pergunta provocante: e se hoje fosse o dia em que você finalmente escolhesse viver plenamente, sem desculpas, sem adiamentos? E ao tomar essa decisão, repita para si mesmo: afirmação. Eu sou capaz de tomar decisões que transformam minha realidade. Saiba, meu amigo, que cada grande conquista na história começou exatamente assim, com uma decisão tomada, com uma mente focada e com um coração que se recusava a aceitar menos do que a grandeza que lhe pertence. Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem atrair sucesso como se o universo estivesse a seu favor, enquanto outras permanecem presas no mesmo lugar, vendo o tempo passar, enquanto seus sonhos permanecem apenas no papel? A diferença não está na sorte. A diferença não está na inteligência, no talento ou nas oportunidades que a vida lhes oferece. A diferença, meu amigo, está na decisão. Sim, a decisão. Aquele instante em que você olha para dentro de si mesmo e escolhe, com clareza e determinação, que não aceitará mais uma vida medíocre. Uma decisão firme pode ser a ponte invisível entre a vida que você tem hoje e a vida que você sempre sonhou. Uma decisão poderosa inicia movimentos dentro de você que se estendem para fora, moldando seu destino, abrindo portas e criando caminhos onde antes só havia obstáculos. Toda conquista começa com uma decisão inabalável. Imagine por um momento que você se encontra diante de duas estradas. Uma é fácil, conhecida, segura. A outra é desafiadora, incerta, cheia de riscos, mas também cheia de possibilidades. Qual delas você escolheria se soubesse que sua decisão pode mudar o rumo de toda a sua existência?
O simples ato de decidir é mais do que escolher. É declarar ao mundo, e mais importante, a si mesmo, que você recusará ser refém das circunstâncias. Que você não aceitará viver a vida dos outros, nem os padrões impostos por uma sociedade acomodada. Decidir é mais do que palavras, é um ato de fé, coragem e força interior. É olhar para dentro e dizer: hoje eu assumo minha responsabilidade. Hoje eu assumo o controle do meu destino. E não pense que a decisão é um passo simples ou imediato. Muitas vezes ela vem acompanhada de medo, de dúvidas, de aquela voz interna que tenta convencê-lo de que você não é capaz. Mas aqui está a verdade, que poucos percebem. A dúvida é apenas o teste que mede sua coragem. Quanto mais medo você sentir, mais poderosa será a decisão que precisa tomar. O medo não é sinal de fraqueza, é sinal de que você está prestes a mudar sua vida. Pergunte-se, e se hoje fosse o dia em que você finalmente decidisse assumir a responsabilidade por tudo que acontece em sua vida? E se hoje você dissesse, com toda convicção, que não vai mais permitir que a procrastinação, o medo ou a dúvida definam seu futuro? Que cada pensamento negativo será substituído por pensamentos de força, coragem e possibilidade? Uma decisão tomada com convicção cria movimento. Ela ativa forças dentro de você que você nem sabia que existiam. Ela desperta o poder de sua mente para focar no que realmente importa. Ela faz com que cada passo que você der seja um passo em direção àquilo que você deseja. Não importa o quão grande seja o sonho, não importa o quão distante pareça estar. Tudo começa com uma decisão, e uma decisão firme jamais é esquecida pelo universo. O homem que toma uma decisão firme transforma seu destino. Cá você já se olhou no espelho e se perguntou: quem sou eu realmente? O que eu estou disposto a fazer para mudar minha vida? Cada decisão que você tomar será refletida naquele olhar. Cada escolha será um degrau na escada que leva à sua grandeza. Cada ação decorrente da sua decisão será uma prova do seu compromisso consigo mesmo. E não se engane, uma decisão verdadeira não é apenas mental, ela é emocional. Ela envolve seu coração, sua coragem e sua fé. A fé de que você é capaz. A fé de que o universo apoia aqueles que escolhem agir. A fé de que, mesmo diante das dificuldades, você encontrará uma saída e crescerá mais forte. Pergunta provocante: e se hoje fosse o único dia que você tivesse para fazer sua vida valer a pena? Você iria deixar passar ou iria decidir transformar cada instante em progresso, em aprendizado, em conquista? Agora, feche os olhos e imagine. Você toma essa decisão. Sente o peso da responsabilidade, sente o fogo da determinação e percebe que algo dentro de você mudou para sempre. Uma nova energia começa a circular, uma clareza desperta e a vida, que antes parecia lenta e previsível, agora se torna cheia de possibilidades. Afirmação poderosa: eu sou capaz de tomar decisões que transformam minha realidade. Eu tenho a coragem de agir, a fé de acreditar e a persistência de seguir até alcançar minha grandeza. Nada, nem ninguém pode me deter. Lembre-se, toda grande conquista da humanidade começou com uma decisão firme. Pense nos homens e mulheres que mudaram o mundo. Nenhum deles esperou pelo momento perfeito. Nenhum deles permitiu que o medo decidisse por eles. Eles decidiram, agiram e persistiram. E assim, construíram legados que resistem ao tempo. Meu amigo, a pergunta final é simples. Você vai decidir agora ou continuará esperando que a vida aconteça com você? Decida. Decida com coragem, fé e determinação. E a partir desse momento, saiba que cada passo que você der será um passo na direção do seu destino glorioso. A ação de hoje molda o sucesso de amanhã. Decida
e conquiste. Se no primeiro capítulo vimos que uma decisão firme pode mudar o curso de sua vida, neste capítulo vamos explorar o verdadeiro campo de batalha, sua mente. É nela que se travam as guerras silenciosas entre a dúvida e a fé, entre o medo e a coragem, entre a estagnação e a grandeza. A mente humana é a ferramenta mais poderosa que existe e, ao mesmo tempo, a mais negligenciada. Você já percebeu como algumas pessoas, mesmo diante de circunstâncias difíceis, parecem encontrar soluções quase milagrosas? Elas não têm mais tempo, nem mais sorte, nem mais habilidades do que você. Elas possuem algo que muitos não cultivam: domínio sobre a própria mente, a capacidade de direcionar seus pensamentos, controlar suas emoções e escolher com atenção aquilo que aceita como realidade. Pense bem, cada pensamento que você mantém com frequência molda seu caráter e, por consequência, sua vida. A mente é como um terreno fértil. Se você semear medo, dúvida e procrastinação, inevitavelmente colherá estagnação e frustração. Mas, se plantar coragem, disciplina e foco, colherá oportunidades, sucesso e crescimento. O que a mente do homem pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. O problema é que a maioria das pessoas permite que a mente seja governada por circunstâncias externas, notícias negativas, comentários alheios, fracassos passados. Tudo isso se transforma em grilhões invisíveis que limitam o pensamento e sufocam o potencial. É aqui que muitos desistem antes mesmo de tentar. É aqui que o destino de uma vida inteira é decidido. Na quietude da mente, entre um pensamento e outro, entre a dúvida e a decisão. Imagine-se agora caminhando sozinho em um campo aberto. O céu está limpo, o vento toca seu rosto, mas você carrega dentro de si uma tempestade invisível. Pensamentos de medo, preocupação e insegurança. Cada passo que você dá é lento, pesado. A paisagem ao redor é vasta, cheia de possibilidades, mas você não consegue enxergar além das nuvens em sua mente. A grande questão é: quem está no comando? Você ou seus pensamentos? Napoleon Hill ensinava que a mente é uma arma suprema. Ela pode ser o seu maior aliado ou o seu pior inimigo. Se você aprender a usá-la a seu favor, nada poderá impedir sua ascensão. Mas se continuar permitindo que dúvidas e medos tomem o controle, estará construindo sua própria prisão. Não é fácil. Dominar a mente exige disciplina, coragem e persistência. Significa enfrentar a si mesmo todos os dias, olhando para os pensamentos mais profundos e desconfortáveis, questionando-os, desafiando-os. Significa aprender a silenciar a voz do medo e amplificar a voz da visão clara do seu futuro. E é aqui que entra algo que muitos ignoram. A mente não é apenas racional. Ela é também emocional e energética. Cada sentimento, cada emoção influencia diretamente os pensamentos e a realidade que você cria. Raiva, ressentimento, inveja, tudo isso consome energia que poderia ser usada para criar, inovar e conquistar. Alegria, gratidão, confiança. Essas forças expandem o horizonte da mente e transformam sonhos em possibilidades tangíveis. Pense em cada pessoa de sucesso que você conhece. Observe atentamente. O que a diferencia não é apenas a habilidade ou o conhecimento, mas a forma como elas conduzem sua mente diante da adversidade. Elas têm clareza, foco e persistência. Elas compreendem que uma mente sem disciplina é como um navio sem leme, à deriva em meio à tempestade. O controle da mente é a verdadeira liberdade. Quem domina sua mente domina o mundo. A mente, quando treinada, se torna uma força magnética. Ela atrai circunstâncias, oportunidades e pessoas que ressoam com seus pensamentos dominantes. Mas essa força só se revela quando você decide assumir total responsabilidade pelo que pensa, sente e acredita. Nenhum livro, nenhum conselho externo, nenhuma metodologia
pode substituir o poder da mente disciplinada. Agora, pergunte-se: quantos de seus problemas não são frutos de sua própria mente descontrolada? Quantas vezes você sabotou suas chances apenas por não ter percebido que seus pensamentos criavam a realidade que você vivia? A boa notícia é que nunca é tarde para assumir o controle. Cada instante oferece uma nova oportunidade de treinar sua mente, de direcionar seus pensamentos e emoções e de alinhar sua energia com o que você verdadeiramente deseja. Comece pequeno. Observe seus pensamentos, questione cada crença limitante, substitua a dúvida pela curiosidade, o medo pela ação. Faça da mente um terreno fértil para grandes realizações. E lembre-se, dominar a mente não significa eliminar o medo ou a dificuldade. Significa aprender a caminhar com coragem apesar deles. Significa transformar cada obstáculo em aprendizado, cada desafio em trampolim, cada momento de dúvida em oportunidade de crescimento. Imagine, finalmente, olhar para trás daqui a alguns meses e perceber que cada conquista, cada vitória, cada passo adiante começou aqui, com a decisão de assumir controle sobre a própria mente. Não com sorte, não com acaso, mas com disciplina, foco e coragem. A mente é a arma mais poderosa que você possui. Quando você aprende a empunhá-la, a vida deixa de ser uma batalha aleatória e se transforma em um campo de possibilidades. Tudo que você é hoje é fruto de pensamentos do passado. Tudo que você será amanhã depende das decisões que você toma hoje sobre sua própria mente. No capítulo anterior, aprendemos que dominar a mente é fundamental para criar a realidade que desejamos. Mas dominar a mente sozinho não basta. Uma mente poderosa sem ação é como um rio represado, cheia de energia, mas estagnada, incapaz de gerar movimento. E é exatamente aqui que muitos fracassam. Eles pensam, planejam, imaginam e esperam. Esperam o momento certo, esperam as condições perfeitas, esperam que a vida aconteça com eles. Deixe-me contar algo. O momento certo nunca chega. A vida não aguarda sua decisão. Ela não espera sua preparação. Cada segundo que você adia a ação é um segundo a menos de progresso, um segundo a menos de realização. A diferença entre aqueles que conquistam e aqueles que apenas sonham está na coragem de agir imediatamente, mesmo diante do medo, da dúvida e da incerteza. Imagine um homem chamado Lucas. Ele tinha sonhos enormes, queria abrir seu próprio negócio, transformar sua comunidade, ser um exemplo de coragem e prosperidade. Mas por anos, ele apenas pensou sobre isso. Planejou, anotou, analisou. No fundo, ele tinha medo de falhar. O medo o paralisava e ele se afogava em desculpas, até que um dia, cansado de apenas imaginar, Lucas decidiu agir, mesmo sem ter todos os recursos, mesmo sem ter a certeza do sucesso. Ele acordou cedo, com frio na barriga e mãos trêmulas, e começou a trabalhar. No primeiro dia, enfrentou críticas de amigos, dificuldades inesperadas e falhas que o fizeram querer desistir. Mas ele persistiu. Cada pequena ação, cada passo dado, começou a gerar resultados que nenhuma análise mental poderia ter previsto. O movimento atraiu oportunidades, pessoas e soluções. A energia que ele gerou, ao agir imediatamente, se multiplicou em cada ação seguinte. O conhecimento não aplicado é inútil. A ação é o verdadeiro poder. E você, leitor, quantas vezes já deixou o medo, a dúvida ou a procrastinação roubarem seus sonhos? Quantos planos ficaram presos no papel enquanto outros realizavam o mesmo objetivo, começando com menos recursos, menos conhecimento e menos experiência? A diferença é simples. Eles agiram e você esperou. Ação imediata não significa agir sem reflexão, sem estratégia ou sem visão.
Significa não esperar a perfeição, não permitir que o medo dite suas escolhas. Significa pegar o que você tem agora, conhecimento, experiência, energia, e transformar em movimento. Cada passo é uma declaração. Eu decido não mais esperar. Eu decido criar minha vida hoje. Voltando a Lucas. No primeiro mês, ele errou dezenas de vezes. Cada erro parecia esmagador, mas ele continuava. Ele aprendeu que a ação gera aprendizado. Ele aprendeu que o fracasso é apenas feedback. Ele aprendeu que cada passo dado com coragem e persistência é um passo em direção à liberdade, à prosperidade e à realização. E assim, o que começou como um simples ato de coragem se transformou em uma trajetória de conquistas que ninguém poderia prever. Agora imagine você caminhando ao lado de Lucas, sentindo o frio na barriga antes de cada decisão, sentindo a pressão do mundo, ouvindo a voz interna que diz: não, espere. Você sente o peso do medo, mas também sente a centelha da coragem. Então, decide agir, não amanhã, não quando tudo estiver perfeito, mas agora. Ação imediata cria momentum. Momentum é a força invisível que leva você além de suas limitações, que transforma pequenos esforços em resultados grandiosos. Cada movimento que você faz, mesmo que pareça insignificante, se soma a outros movimentos, criando um efeito multiplicador. É como uma pedra jogada em um lago. As ondas se espalham muito além do ponto de impacto. O homem que espera o momento certo, espera para nunca conquistar. A ação de hoje molda o sucesso de amanhã. E não se engane, a ação não elimina dificuldades, ela as revela. Ela testa sua fé, força e resistência. Mas é justamente nesses momentos que você descobre de que é feito. Você percebe que dentro de você há recursos que jamais imaginou. Você descobre coragem em meio ao caos, criatividade em meio ao bloqueio e determinação em meio ao fracasso. Imagine agora que cada oportunidade que você desejou está diante de você, mas exige um passo adiante. A hesitação fará você perder tudo. A ação fará você ganhar tudo. A diferença não está nas circunstâncias, não está no talento, não está na sorte, está no momento em que você decide agir, apesar do medo, apesar da dúvida, apesar da falta de garantias. Lucas entendeu isso e se tornou imbatível, não porque tudo lhe correu bem, mas porque ele se recusou a parar. Ele entendeu que a vida recompensa os que se movem. Ele aprendeu que a ação imediata é a chave para quebrar as correntes da mediocridade e abrir portas que ninguém pode fechar. Então, pergunte a si mesmo: quantos sonhos você deixou para trás esperando o momento perfeito? Quantas oportunidades você perdeu por hesitar? E se hoje você decidisse agir, mesmo sem garantias, apenas confiando em sua coragem e em sua capacidade de aprender no caminho? A vida não espera. O mundo não vai parar. O tempo passa, as oportunidades surgem e desaparecem. Aqueles que agem agora, que transformam pensamento em movimento, que enfrentam seus medos e se lançam, são os que escrevem histórias memoráveis. São os que transformam sonhos em realidade. E lembre-se, agir não significa ausência de planejamento. Significa colocar em prática o que você tem, ajustando e aprendendo durante o percurso. É transformar medo em energia, dúvida em experiência e desejo em resultados tangíveis. Se os 2 primeiros capítulos nos mostraram que a decisão e a ação imediata são essenciais para transformar a vida, o verdadeiro diferencial está agora: a fé. Não a fé superficial, não a crença temporária que desaparece diante de um obstáculo. Estou falando de fé inabalável, aquela que permanece firme, mesmo quando tudo parece perdido, quando o mundo inteiro parece conspirar contra você. Imagine uma mulher chamada Clara.
Ela cresceu em um bairro humilde, sem recursos, sem influência e sem exemplos de sucesso ao seu redor. Todos ao seu redor diziam que seus sonhos eram impossíveis, que ela não tinha meios, que a vida era apenas sobreviver, não conquistar. Mas Clara tinha algo que ninguém podia tocar: fé inabalável em seu próprio potencial. Ela acreditava, mesmo sem provas, que podia mudar sua realidade. Não apenas que merecia uma vida melhor, mas que tinha dentro de si a força necessária para criá-la. E mais importante, ela agiria mesmo sem garantias, porque acreditava que cada passo estava sendo guiado, mesmo que ela não entendesse completamente o caminho. A fé é a pedra fundamental de todas as conquistas humanas. O que Clara nos ensina é simples. Quando a mente e a ação trabalham juntas, a fé é a energia que mantém tudo em movimento. A fé é o combustível invisível que alimenta a coragem, que acende a chama da persistência, que mantém a mente focada quando as dificuldades parecem intransponíveis. Pense bem, você já tentou algo que parecia impossível e desistiu porque não via resultados imediatos? Quantos de seus sonhos morreram não por falta de capacidade, mas por falta de fé suficiente para continuar? A fé não garante que o caminho será fácil, mas garante que você terá força para continuar quando o caminho se tornar difícil. Clara enfrentou inúmeras dificuldades. Houve dias em que tudo parecia desmoronar. Ela perdeu recursos financeiros, amigos, oportunidades que pareciam certas. Mas mesmo quando a realidade parecia dizer desista, a fé lhe sussurrava: continue, você não está sozinha. O mundo ainda não viu o que você pode realizar. E é nesse ponto que a fé se torna prática, não apenas sentimento. Ela transforma pensamentos em ações persistentes. Ela cria um escudo contra a dúvida e contra o medo. Ela faz com que cada erro, cada queda, seja visto como aprendizado e não como fracasso. É o motor que faz o impossível parecer possível. A fé não é desejo ou esperança, é a convicção de que o objetivo será alcançado, independentemente das circunstâncias. Pergunte-se, quantas vezes você já desistiu porque não acreditou o suficiente? Quantos sonhos você deixou escapar porque sua fé era fraca ou inconstante? E se você decidisse hoje cultivar uma fé tão firme que nada pudesse abalar? A fé não é algo que você encontra fora de si. Ela não está em livros, conselhos ou fórmulas mágicas. Ela reside dentro de você. Cresce a cada experiência em que você se recusa a ceder, a cada desafio que você enfrenta com coragem, a cada pequena vitória que confirma que o caminho é real. Clara nos mostra também outra verdade fundamental: a fé se multiplica quando compartilhada. Pessoas com fé inabalável atraem outras com força semelhante, criando uma rede de energia positiva, de apoio e de crescimento. A fé é contagiante. Ela transforma ambientes, pessoas e circunstâncias. E você, leitor, está disposto a acreditar, mesmo quando o mundo diz que não é possível? Está disposto a se levantar todos os dias com a certeza interior de que a vida pode ser diferente, melhor e mais grandiosa? A fé inabalável não é apenas um sentimento confortável. É um compromisso diário com você mesmo, com seus sonhos e com sua capacidade de superar qualquer obstáculo. Imagine Clara alguns anos depois. O mesmo bairro humilde, agora transformado por seu trabalho e coragem, jovens inspirados por seu exemplo, oportunidades surgindo de todos os lados. Tudo começou com uma decisão, seguida de ação, sustentada pela fé. Ela não precisou de sorte, precisou de confiança inabalável e persistência diária. A fé é a força que permite ao homem transformar pensamentos em realidade, desejos em conquistas e sonhos em legados. E aqui está a lição que quero que você leve consigo. Sem fé,
Até a melhor decisão e a ação mais corajosa podem se perder no caminho. Mas, quando você une decisão, ação e fé, torna-se imbatível. Cada passo, mesmo pequeno, carrega o peso de uma convicção que ninguém pode derrubar. Cada desafio se torna combustível para crescimento. Cada momento de dúvida se torna oportunidade para reforçar sua crença. A pergunta final para este capítulo é simples e direta. Você está pronto para cultivar uma fé tão profunda que nenhum obstáculo, nenhuma crítica, nenhuma circunstância poderá te fazer desistir? Se você escolher essa fé, lembre-se, ela não virá de fora. Virá de você, de sua disciplina, de sua coragem e de sua capacidade de se manter firme, mesmo quando o mundo inteiro parece dizer não. Se até agora aprendemos sobre decisão, poder da mente, ação imediata e fé inabalável, chegou o momento de enfrentar talvez o maior teste de todos: as dificuldades da vida. Não as dificuldades imaginadas, não aquelas que lemos em livros, mas os obstáculos reais, concretos, que surgem sem aviso, que desafiam nossa coragem e, muitas vezes, fazem o mundo parecer injusto. A verdade que poucos compreendem é que a dificuldade não é inimiga do sucesso. Pelo contrário, é o caminho que separa os que realizam dos que apenas sonham. Cada desafio que surge é um teste, uma oportunidade disfarçada, uma lição escondida. É nesse momento que a grandeza se revela, não nos dias fáceis, mas nos dias em que tudo parece conspirar contra você. Imagine um homem chamado Rafael. Ele tinha sonhos grandiosos: construir um negócio, ajudar sua comunidade, deixar um legado. Mas os obstáculos eram gigantes: crises financeiras, pessoas que não acreditavam nele, fracassos que pareciam esmagá-lo. A cada dificuldade, Rafael sentia a tentação de desistir, de voltar para uma vida segura e confortável. Mas Rafael fez algo que mudou tudo. Ele decidiu enfrentar as dificuldades como se fossem professores invisíveis, como se cada obstáculo tivesse vindo para ensinar algo essencial. Ele entendeu que não existe vitória sem resistência, que cada problema contém em si a semente de uma oportunidade. Os desafios são apenas oportunidades disfarçadas. No primeiro mês, Rafael perdeu quase tudo que tinha investido. Suas ideias foram criticadas, seus esforços desvalorizados e amigos próximos o desencorajavam. Era fácil se render. Era fácil pensar que não valia a pena. Mas Rafael não desistiu. Ele olhou para o espelho todas as manhãs e fez perguntas que mudariam sua vida. Se eu desistir agora, que mensagem estarei enviando a mim mesmo? Se eu superar isso, que oportunidades surgirão que eu jamais poderia imaginar? Estou disposto a pagar o preço do crescimento mesmo que doa? E cada vez que respondia a essas perguntas com coragem, Rafael se fortalecia. Ele aprendia que cada dificuldade carrega dentro de si uma lição única, que não pode ser encontrada em livros, cursos ou conselhos externos. A verdadeira sabedoria vem do confronto direto com os problemas, da habilidade de persistir mesmo quando tudo parece perdido. Pense em você agora. Quantas vezes já se sentiu esmagado pelas dificuldades, como se o mundo inteiro conspirasse contra seus sonhos? Quantas vezes deixou o medo da adversidade decidir por você? A diferença entre quem realiza e quem falha está na atitude diante da dificuldade. Você foge ou enfrenta. Você se lamenta ou aprende. O homem que enfrenta os desafios com coragem transforma obstáculos em degraus para o sucesso. As dificuldades têm duas faces. Uma delas é dolorosa, esmagadora, capaz de fazer você duvidar de si mesmo. A outra é reveladora, fortalecedora, capaz de mostrar sua verdadeira capacidade. Rafael aprendeu a olhar para cada fracasso não como derrota, mas como ponto de aprendizado.
Cada problema resolvido, cada dificuldade enfrentada, fortalecia sua mente, refinava seu caráter e expandia sua visão de mundo. E há algo ainda mais profundo que Rafael descobriu. A dificuldade revela o que você realmente valoriza. Quando tudo é fácil, o valor das conquistas é pequeno. Mas quando você luta, persiste, cai e se levanta, a vitória não é apenas externa, ela é interna. Você se prova a si mesmo que pode enfrentar o impossível e sair mais forte. Imagine agora que você está na pele de Rafael. Cada desafio que surge em sua vida não é punição, mas oportunidade. Cada falha não é derrota, mas feedback. Cada crítica não é obstáculo, mas alerta para melhorar. A vida, quando vista dessa forma, transforma-se em uma grande escola, onde cada lição é moldada para prepará-lo para o sucesso que você merece. E a beleza dessa abordagem é que nenhuma dificuldade é eterna. Tudo passa, mas o que permanece é a força que você ganhou ao atravessar o fogo. Cada cicatriz que você carrega se torna um símbolo de resiliência, coragem e determinação. Cada história de superação inspira não apenas você, mas aqueles que o observam e que talvez nunca acreditassem que poderiam conseguir. A adversidade revela o gênio, a prosperidade o esconde. Pergunte a si mesmo: quantas oportunidades você deixou escapar porque se intimidou diante da dificuldade? Quantas vezes você recuou quando deveria avançar? E se você decidisse, hoje, que cada desafio será enfrentado com coragem, aprendizado e persistência, independentemente do tamanho do obstáculo? Rafael nos mostra que superar dificuldades não é apenas questão de força física ou habilidades técnicas. É uma questão de força de espírito, clareza de visão e coragem para persistir quando todos esperam que você desista. É a habilidade de transformar dor em aprendizado, fracasso em experiência e obstáculos em trampolins para uma vida extraordinária. E quando Rafael finalmente começou a ver resultados, percebeu que cada dificuldade que enfrentou tinha sido necessária. Sem elas, ele nunca teria desenvolvido a resiliência, a coragem e a visão que agora o distinguiam. Ele não apenas conquistou seus objetivos externos, mas descobriu um poder interno que jamais imaginara existir. A grande lição para você, leitor, é clara. As dificuldades não são inimigas, são ferramentas que moldam o seu caráter e fortalecem sua capacidade de conquistar. Cada problema que você enfrenta contém dentro de si o potencial para transformá-lo em alguém maior, mais forte e mais sábio. A vida recompensa aqueles que aprendem com cada dificuldade e persistem além do medo. Então pergunte a si mesmo: você vai se esconder do desafio ou vai enfrentá-lo com coragem e determinação? Você vai permitir que a dificuldade defina você ou vai usá-la para construir a pessoa que deseja ser? A resposta define o resto da sua história. Se até agora aprendemos sobre decisão, mente, ação imediata, fé inabalável e a superação de dificuldades, chegou o momento de entender um princípio que separa os vencedores dos que permanecem na mediocridade: a persistência. Persistir não é apenas continuar, é resistir, adaptar-se, aprender e levantar-se repetidamente, mesmo quando tudo ao redor parece conspirar contra você. Imagine por um momento uma jovem chamada Isabela. Desde cedo, ela sonhava em ser escritora. Seus cadernos estavam cheios de ideias, histórias e planos, mas a realidade era dura. Ela enfrentava rejeições constantes de editoras, críticas de colegas e até da própria família, que não entendia sua visão. Cada não parecia mais pesado do que o anterior. Cada porta fechada parecia empurrá-la para desistir. Mas Isabela tinha algo que poucos entendem: uma persistência quase inquebrável. Ela compreendeu que a rejeição não era um obstáculo, mas um teste.
Cada carta de negativa não era um limite, mas uma oportunidade para melhorar, aprender, adaptar e continuar. A persistência é o caminho para a vitória. E aqui está o ponto essencial. A persistência não é apenas insistir, é insistir com inteligência e estratégia, é aprender com os erros, observar o que não funciona e ajustar o curso. É levantar-se uma vez mais do que você caiu, é caminhar com confiança, mesmo que o progresso seja lento, mesmo que ninguém veja seus esforços. Isabela acordava cedo, revisava seus textos, escrevia sem parar, pesquisava novos estilos, buscava feedback. Cada tentativa a aproximava de sua meta, mesmo que os resultados externos ainda não fossem visíveis. Ela aprendeu que o sucesso raramente é imediato, mas a soma de pequenas ações persistentes é imbatível. Imagine por um instante. Quantos talentos, quantas ideias, quantos projetos incríveis morreram porque alguém desistiu cedo demais. A persistência é o fio invisível que conecta o esforço inicial à realização final. Sem ela, até o talento mais brilhante se perde, até a visão mais clara se esconde na sombra da desistência. Não importa quantas vezes você caia, importa quantas vezes você se levanta e continua. E a persistência não é apenas para grandes metas. Ela se aplica a cada desafio diário, a cada dificuldade, a cada instante em que o mundo parece dizer desista. Cada pequena vitória conquistada com perseverança fortalece a mente, molda o caráter e constrói a confiança interna. Rafael, do capítulo anterior, também nos ensina algo aqui. Quando ele persistiu em meio às dificuldades, cada obstáculo se tornou aprendizado, cada problema se transformou em oportunidade e cada falha lhe deu experiência. Persistir significa enxergar além do imediato e acreditar que cada esforço, mesmo pequeno, está construindo algo maior. E há outro segredo que poucos percebem. A persistência multiplica a fé e o poder da mente. Quando você persiste, mesmo sem ver resultados imediatos, você fortalece sua confiança interna. Você prova a si mesmo que é capaz. Você alimenta a mente com a convicção de que nenhum obstáculo é grande o suficiente para deter alguém que se recusa a desistir. Imagine agora um rio que encontra pedras, árvores caídas e obstáculos em seu caminho. O rio não recua, ele contorna, adapta-se, encontra caminhos alternativos. Às vezes corre rápido, às vezes lentamente, mas nunca para. Assim é a persistência. Não é a força bruta que vence, mas a constância, a adaptabilidade e a determinação. Isabela finalmente conseguiu publicar seu primeiro livro, mas não foi um único ato que trouxe isso. Foram anos de persistência silenciosa, de esforços invisíveis, de disciplina diária. Cada carta rejeitada, cada crítica recebida, cada noite de dúvida e desânimo fez parte de um processo que ninguém viu, mas que moldou a escritora que ela se tornou. O homem que persiste além do cansaço e da dúvida, inevitavelmente triunfa. E você, leitor, está pronto para compreender que a persistência não é opcional se você deseja a verdadeira grandeza? Que cada passo dado com determinação, mesmo que pequeno, acumula energia, experiência e oportunidades que se tornam insuperáveis com o tempo? Pergunte a si mesmo, quantas vezes você deixou projetos morrerem porque a primeira dificuldade o fez recuar? Quantas vezes você permitiu que críticas ou falhas definissem seu destino? Quantas vezes você desistiu antes de alcançar aquilo que sabia que merecia? A persistência, quando combinada com decisão firme, mente disciplinada, ação imediata e fé inabalável, cria uma força imbatível. É essa força que transforma sonhos aparentemente impossíveis em realidade concreta. É ela que diferencia aqueles que contam histórias de fracasso daqueles que escrevem legados que inspiram gerações.
Rafael, Isabela e Clara, juntos, mostram que persistir é um ato de coragem contínuo, que exige disciplina, paciência e visão. Não é sobre dias fáceis ou momentos de glória instantânea. É sobre enfrentar a vida de frente, continuar quando todos esperam que você desista e confiar que cada passo está construindo algo maior do que você imagina. A persistência não conhece atalhos, mas conhece o caminho que leva à vitória. Da Napoleon Hill. E agora a reflexão final para este capítulo. Você vai permitir que o cansaço, o medo ou a crítica definam sua vida, ou vai persistir com coragem, adaptabilidade e paciência até alcançar aquilo que deseja? Lembre-se, o mundo recompensa os que se recusam a desistir, mesmo quando ninguém acredita, mesmo quando tudo parece impossível. Persistência não é apenas um hábito, é uma filosofia de vida, a força silenciosa que transforma qualquer dificuldade em degrau para a grandeza. Depois de explorar decisão, mente, ação, fé e persistência, chegamos a um ponto crucial, a introspecção. Olhar no espelho não significa apenas observar o reflexo físico, mas encarar a pessoa que você é, sem máscaras, sem desculpas, sem ilusões. Este é o momento em que a verdade se revela e é também o momento que separa os que permanecem comuns dos que alcançam grandeza. Imagine Marcos, um homem de 40 anos, bem-sucedido em aparência, mas que sentia um vazio profundo dentro de si. Todos ao seu redor viam apenas a imagem de sucesso, um carro de luxo, uma casa bonita, viagens frequentes. Mas quando Marcos se olhava no espelho sozinho, via algo diferente. Ele via medo, via frustrações acumuladas, via sonhos adiados. Ele percebia que havia construído uma vida de aparência e não uma vida de propósito. Marcos precisou de coragem para admitir aquilo que muitos evitam, que o verdadeiro problema nunca está fora, mas dentro de nós mesmos. Que cada fracasso, cada desânimo, cada dificuldade que parecia externo, era na verdade reflexo de escolhas internas, pensamentos limitantes e medos que não haviam sido enfrentados. E aqui está a lição profunda. Ninguém pode transformar sua vida sem primeiro transformar a si mesmo. O espelho é um juiz silencioso, mas honesto. Ele não aceita mentiras, não permite desculpas. Ele revela aquilo que você evita enfrentar. Hábitos destrutivos, pensamentos que paralisam, sentimentos que corroem sua energia. Marcos começou a dedicar horas a se observar e refletir. Ele escrevia sobre seus medos, confrontava as lembranças de fracassos passados, questionava suas decisões e examinava cada escolha que havia feito até aquele momento. E quanto mais ele se aprofundava, mais se dava conta de que a responsabilidade pela própria vida não é externa, está totalmente em suas mãos. É nesse processo que a transformação verdadeira começa. Não na pressa, não na ação automática, mas no entendimento profundo de quem você é. Olhar no espelho é reconhecer suas forças e suas fraquezas, sem julgamento, apenas com clareza. É perceber que toda mudança externa começa dentro de você. E como Marcos percebeu, muitas vezes o reflexo que vemos no espelho não é apenas nossa imagem física, mas a imagem das nossas escolhas. Cada decisão que tomamos, cada medo que alimentamos, cada desculpa que aceitamos se reflete ali, como marcas silenciosas que só o olhar atento consegue perceber. Quando ele finalmente começou a encarar essas verdades, algo mudou. Não foi imediato, não foi confortável, mas foi profundo. Ele começou a tomar decisões mais conscientes, agiu com mais clareza, enfrentou medos que havia evitado durante anos. Cada pequena ação se tornou reflexo do que ele estava construindo internamente. E essa transformação interna tem efeito direto na realidade externa. Marcos percebeu que quando você muda internamente, quando limpa os pensamentos tóxicos, enfrenta os medos e reconhece seu verdadeiro potencial,
o mundo responde. As oportunidades que antes pareciam impossíveis começaram a surgir, pessoas começaram a enxergá-lo de forma diferente e ele finalmente se sentiu alinhado com sua própria vida. O espelho, então, não é apenas um reflexo da aparência. Ele é um portal para a compreensão de si mesmo. Ele desafia, provoca, assusta e, ao mesmo tempo, liberta. Quando você encara seu reflexo com honestidade, começa a perceber padrões que se repetem, medos que o prendem, desejos que foram esquecidos. E é nesse reconhecimento que nasce a verdadeira liberdade. Marcos aprendeu que a jornada de olhar para si mesmo nunca termina. É contínua. Cada fase da vida traz novos desafios internos. Cada obstáculo externo revela aspectos internos que ainda precisam ser transformados. E quanto mais você se conhece, mais preparado está para criar uma vida que realmente reflete quem você é e quem deseja se tornar. Neste momento, percebemos algo essencial. Todas as decisões firmes, toda a disciplina mental, toda a ação imediata, a fé inabalável e a persistência que cultivamos só têm valor real quando se alinham com autoconhecimento e clareza interna. Sem isso, nossas ações podem se dispersar, nossas vitórias podem ser vazias e nossos esforços podem ser em vão. O espelho nos lembra que o verdadeiro sucesso não é medido pelo que você possui, mas pelo quanto você evoluiu como pessoa. Ele revela se sua vida está alinhada com seus valores, se suas ações refletem seus propósitos e se você está verdadeiramente vivendo ou apenas existindo. E quando você finalmente aceita essa realidade, algo extraordinário acontece. A força que você acumulou nos capítulos anteriores, decisão, mente, ação, fé e persistência, encontra um propósito claro. Suas ações deixam de ser dispersas e ganham direção. Sua coragem deixa de ser aleatória e se torna consistente. Seus esforços deixam de ser superficiais e se transformam em legado. O espelho, portanto, não é apenas um objeto, mas um símbolo, um convite para encarar a si mesmo sem medo, para assumir responsabilidade total e para alinhar seu mundo interior com o exterior. É o ponto de partida para qualquer transformação duradoura. Se até aqui aprendemos sobre decisão, mente, ação, fé, persistência, autoconhecimento e caminhar sozinho, chegamos ao momento em que todo o aprendizado é colocado à prova: o mundo real. É fácil manter coragem e determinação no silêncio da introspecção, na segurança da solidão. Mas a vida não espera. Ela desafia, pressiona e testa aqueles que ousam sonhar grande. Imagine Leonardo, um homem que passou anos estudando, planejando e fortalecendo sua mente. Ele havia decidido ser o dono do seu destino, trabalhava sem descanso, acreditava no próprio potencial e havia enfrentado dificuldades que teriam derrubado qualquer outro. Mas agora, ao abrir a porta para o mundo, percebeu que nada seria fácil. O mundo é imprevisível. Ele apresenta pessoas que criticam sem entender, sistemas que parecem injustos, oportunidades que surgem e desaparecem em segundos. Leonardo sentiu o peso de cada expectativa externa, a pressão de competir, de provar seu valor, de sobreviver em um ambiente onde nem todos desejam seu sucesso. No começo, cada passo era um teste. Ele enfrentava rejeições, negociações difíceis e situações que pareciam injustas, mas a diferença agora não estava em sonhar ou planejar, estava em aplicar tudo o que havia aprendido. Cada decisão precisava ser firme, cada ação precisava ter propósito, cada dificuldade precisava ser enfrentada com coragem e resiliência. Ele percebeu que o mundo é implacável, mas que também oferece oportunidades únicas para aqueles que se mantêm firmes. As regras são muitas vezes obscuras, os caminhos são tortuosos e cada vitória exige esforço constante.
A experiência do mundo real ensina lições que não podem ser aprendidas em livros ou cursos. A necessidade de adaptação, a importância da paciência e a habilidade de continuar mesmo quando ninguém aplaude. Leonardo encontrou pessoas que tentaram desanimá-lo, colegas que queriam vê-lo fracassar, sistemas que pareciam impossíveis de contornar. Cada obstáculo exigia não apenas força física ou intelectual, mas também emocional e estratégica. Ele aprendeu a observar, a antecipar problemas, a agir com inteligência e a persistir, mesmo quando tudo parecia conspirar contra ele. A cada desafio superado, Leonardo se tornava mais consciente de sua própria capacidade. Ele começou a perceber que o mundo exterior é apenas um reflexo daquilo que se consolidou dentro dele. Sua clareza, disciplina e coragem. Ele não precisava mais temer adversidades. Cada dificuldade era uma confirmação de que estava no caminho certo, de que suas ações tinham propósito e de que suas escolhas poderiam criar impacto real. O mundo, ele entendeu, não se curva àqueles que têm medo. Ele apenas reconhece aqueles que persistem, que não permitem que críticas ou falhas determinem sua trajetória. Leonardo passou a caminhar com confiança, mesmo em meio ao caos, mesmo quando as circunstâncias pareciam desfavoráveis. Ele aprendeu que enfrentar o mundo não significa eliminar riscos, mas transformar cada risco em oportunidade de crescimento. E há um aspecto profundo nesse enfrentamento. Perceber que o mundo não lhe deve nada. Cada conquista depende unicamente de sua capacidade de agir, de adaptar, de aprender com erros e de manter a visão firme. Ninguém virá lhe entregar oportunidades. Elas precisam ser criadas, buscadas e conquistadas. Leonardo também descobriu que enfrentar o mundo exige equilíbrio. É necessário saber quando avançar, quando recuar, quando negociar e quando insistir. Cada decisão precisa ser consciente, porque o mundo responde rapidamente às escolhas de quem age com clareza e firmeza. Com o tempo, ele começou a ver os resultados. Oportunidades que pareciam impossíveis surgiam. Pessoas que antes duvidavam de sua capacidade passaram a colaborar. E cada desafio enfrentado tornou-o mais seguro, mais habilidoso e mais preparado para novos obstáculos. Ele percebeu que enfrentar o mundo é, na verdade, o teste final de tudo que foi construído internamente. A experiência de Leonardo revela uma verdade essencial. O mundo só respeita quem se impõe pelo próprio valor. A coragem, a disciplina, a clareza e a persistência que foram cultivadas na solidão, nos obstáculos e nas decisões diárias se tornam armas poderosas quando aplicadas em situações reais. Cada desafio externo é um reflexo da força interna. E assim, Leonardo descobriu que enfrentar o mundo é menos sobre confronto e mais sobre alinhamento. Alinhamento entre quem você é, quem você deseja se tornar e o impacto que quer gerar. Cada ação tomada, cada risco calculado e cada desafio superado fortalece não apenas sua posição no mundo, mas também seu crescimento interno, sua visão de futuro e sua capacidade de liderar a própria vida. No fim, enfrentar o mundo é descobrir que cada dificuldade externa é apenas um espelho da força que você construiu dentro de si. É entender que a vida real testa a mente, o coração e a coragem, e que só quem se preparou, quem desenvolveu clareza, disciplina, fé e persistência, consegue transformar desafios em conquistas reais e duradouras. Depois de percorrer o caminho da decisão, da mente disciplinada, da ação imediata, da fé inabalável, da persistência, do autoconhecimento, da solidão estratégica e do enfrentamento do mundo, chegamos ao ponto mais sublime: transformar sonhos em legado. Aqui não se trata apenas de alcançar sucesso pessoal ou conforto material.
trata-se de criar algo que ultrapasse sua própria existência, algo que toque vidas, inspire gerações e deixe marcas permanentes no mundo. Imagine Clara, Rafael, Isabela, Eduardo e Leonardo reunidos em um mesmo espaço, cada um com suas histórias de luta, coragem e superação. Cada um deles enfrentou os próprios medos, as dificuldades mais duras, a solidão e as pressões externas. Cada um deles aprendeu que a verdadeira transformação começa internamente, mas que se materializa quando suas ações impactam o mundo à sua volta. Clara transformou seu bairro humilde em um centro de educação e inspiração. Rafael viu sua comunidade se beneficiar dos negócios que criou, trazendo oportunidades e esperança para quem antes só conhecia a escassez. Isabela tornou-se referência na literatura, mostrando que persistência e criatividade podem romper barreiras aparentemente impossíveis. Eduardo e Leonardo construíram impérios e iniciativas que não apenas geravam riqueza, mas também propósito e impacto positivo. O que todos eles tinham em comum não era apenas talento ou sorte. Era algo muito mais profundo. Uma visão clara, a coragem de agir e a força para manter-se firme, mesmo quando tudo parecia perdido. Eles perceberam que transformar sonhos em legado exige mais do que esforço. Exige alinhamento interno, consciência do próprio valor e compromisso de agir com integridade e propósito. Ao longo da jornada, cada desafio enfrentado, cada dificuldade superada e cada momento de solidão serviu como preparação. Nada foi perdido. Cada passo, cada queda, cada aprendizado construiu a base sólida sobre a qual o legado poderia ser erguido. Eles entenderam que o legado não se limita àquilo que se deixa para trás materialmente, mas, sobretudo, ao impacto emocional, intelectual e social que suas ações provocam. Pense no poder de uma decisão tomada anos atrás. A decisão de não desistir, de seguir mesmo quando tudo parecia impossível, de olhar para dentro de si e entender suas forças e fraquezas. Essa decisão se transformou em ação, que se transformou em resultados, que se transformou em transformação de vidas. Cada pessoa que recebeu ajuda, cada sonho que foi inspirado, cada oportunidade criada, é uma extensão do compromisso inicial de perseverar, aprender e liderar com propósito. E aqui está algo que poucos entendem. O verdadeiro legado não é sobre riqueza ou fama, é sobre influência e inspiração. É sobre como sua coragem, suas escolhas e sua persistência podem criar ondas que atingem pessoas que você talvez nunca encontre, mas que serão impactadas por suas decisões. Um legado real é invisível aos olhos no início. Ele se constrói silenciosamente, com consistência e intenção. Imagine agora a sensação de olhar para trás e perceber que cada dificuldade, cada noite de dúvida, cada queda sofrida foi parte de algo maior. Que cada obstáculo enfrentado não apenas fortaleceu a você mesmo, mas abriu caminhos para outros que virão depois. É nesse momento que o esforço deixa de ser individual e se torna coletivo, e o sucesso pessoal se transforma em propósito compartilhado. E é aqui que o ciclo completo se revela. A decisão inicial, a mente disciplinada, a ação constante, a fé inabalável, a persistência incansável, o autoconhecimento profundo, a solidão estratégica e o enfrentamento do mundo não eram etapas isoladas. Cada uma delas foi um degrau, preparando o terreno para a construção de algo que ultrapassasse o tempo e o espaço da própria vida. Clara, Rafael, Isabela, Eduardo e Leonardo compreenderam que o verdadeiro sucesso é a soma de crescimento pessoal, contribuição para o próximo e transformação do mundo ao redor. O legado é a materialização de uma vida bem vivida e cada esforço interno e externo se conecta nesse ponto final. Não é apenas o que se conquista,
mas quem se torna no processo e como isso ressoa em cada vida que toca. Ao transformar sonhos em legado, eles perceberam que a jornada continua. O legado não é estático, ele cresce à medida que novas ações são tomadas, novas ideias são compartilhadas e novas vidas são impactadas. Cada pessoa que se inspira em suas histórias passa adiante a energia e a visão que começaram com uma decisão, uma ação e uma fé inabalável. E, finalmente, há algo profundamente transformador nisso. Ao criar um legado, cada indivíduo descobre que não existe separação entre crescimento pessoal e contribuição ao mundo. Quanto mais você se fortalece internamente, mais você é capaz de transformar, inspirar e elevar outros. Quanto mais enfrenta desafios e aprende com eles, mais capaz se torna de criar impacto duradouro. A história desses 5 indivíduos nos ensina algo vital. Os sonhos mais grandiosos só se tornam realidade quando se unem à disciplina, à coragem, à persistência e à visão de criar algo maior do que si mesmo. O legado não é apenas resultado, é síntese de todas as experiências, aprendizados e escolhas feitas ao longo da jornada. E quando olhamos para isso, percebemos que cada leitor, cada pessoa que deseja transformar sua vida, pode aplicar os mesmos princípios. O mundo ao redor não muda sozinho. A realidade que se deseja criar depende de ação consciente, fé, resiliência e coragem para caminhar mesmo quando todos dizem que é impossível. O verdadeiro legado é a prova viva de que, mesmo diante das maiores adversidades, a vida pode ser transformada quando a mente, o coração e a ação trabalham juntos com propósito. No fim, transformar sonhos em legado é mais do que conquistar objetivos externos. É tornar-se alguém que deixa o mundo melhor do que encontrou, inspirando coragem, fé e ação em todos que cruzam seu caminho. É a culminação de uma vida bem vivida, onde cada capítulo, cada escolha, cada desafio superado se conecta em uma história maior, uma história que sobrevive ao tempo, às dificuldades e às limitações, e que inspira aqueles que seguem em frente. E assim chegamos ao fim desta jornada. Mas lembre-se, o verdadeiro começo está em suas mãos. Cada decisão que você toma, cada ação que você realiza, cada dificuldade que você enfrenta, não é apenas um obstáculo. É uma oportunidade de se tornar a pessoa que sempre sonhou ser. Hoje, você descobriu que a transformação não vem do acaso, não vem da sorte e nem do aplauso dos outros. Ela nasce da coragem de olhar para dentro de si mesmo, da força de persistir mesmo quando o mundo parece impossível, e da determinação de caminhar sozinho quando necessário, até que seu legado comece a se desenhar. Agora é o seu momento. Levante-se, olhe para o futuro com clareza e faça aquela escolha que vai mudar tudo. A vida não espera. E o poder de transformar sua realidade está exatamente onde sempre esteve, dentro de você. Se este vídeo tocou o seu coração, se você sentiu a força dessas histórias e sabe que pode ir além, inscreva-se no canal para não perder nenhum conteúdo que vai despertar seu potencial. Deixe o seu like para mostrar que acredita em sua própria transformação e comente aqui abaixo como você vai usar essas lições na sua vida a partir de hoje. Porque sonhos se realizam, vidas se transformam e você é capaz de escrever a sua própria história de sucesso. Não espere mais. O momento é agora.